Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Niel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 68, o objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros, o detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volumes de prismas e de cilindros retos. Muito bem, vamos falar sobre prismas e cilindros, especificamente o volume. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. Muito bem, aqui ao meu lado nós temos o Parque Aquático, do Rio de Janeiro, que foi utilizado nas Olimpíadas de 2016, Alguns fatos curiosos sobre essa piscina: foi a última Olimpíada do Michael Phelps, Aqui ele ganhou as suas últimas medalhas, um dos maiores nadadores de todos os tempos. Também tem uma outra curiosidade sobre essa piscina, a piscina de aquecimento, Lá eles têm uma piscina para aquecimento. Essa piscina de aquecimento, ela veio para Manaus, Ela foi doada pelo Comitê Olímpico para Manaus, beleza? Então, aqui são alguns fatos curiosos sobre esse parque aquático. Então, o seguinte, o que é que nós vamos entender agora? Essa piscina do Rio de Janeiro, ela possui uma dimensão padrão nas Olimpíadas, que é 50 metros de comprimento por 25 metros de largura, e a profundidade ela vai variar ali em torno de 2 a 3 metros, tá bom? Dependendo da região, ela vai afundando no meio, Então, ela vai ter essa diferença de 2 a 3 metros. E aí, o seguinte, vamos ter um problema agora. Supondo que essa piscina tem uma profundidade média ali de 2,5 metros, qual será a quantidade de água necessária para completar a piscina de natação do parque aquático nas Olimpíadas? Então, quantos metros cúbicos de água são necessários para encher completamente essa piscina? Tudo bem? Então, esse é o nosso problema norteador. Vamos começar pensando essa solução a partir de agora comigo na tela. Pois bem, nós temos aqui o nosso problema da piscina olímpica do Rio de Janeiro, que ela diz que ela vai ter a piscina olímpica do Rio de Janeiro, que possui dimensões padrões de 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e a profundidade variando entre 2 a 3 metros, supondo que a profundidade média da piscina seja de 2,5 metros, ou seja, 2,5 metros, determine a quantidade de água necessária para encher completamente essa piscina, certo? E aí nós precisamos visualizar o seguinte: essa piscina, ela vai parecer um cubo, tá bom? Ela vai ser um prisma reto, Vai ser um prisma reto. Aqui eu vou tentar dar uma visão lateral dele, mas ele vai ser um prisma, certo? E o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, que segundo o próprio problema, o comprimento da piscina é 50 metros, certo? A largura da piscina é 25 metros. E a profundidade a gente vai utilizar nesse problema 2,5 metros. E aí eu tenho que lembrar o seguinte: eu estou querendo saber a capacidade, a quantidade de água que eu posso colocar dentro da piscina para encher ela completamente. Se nós observarmos, a piscina ela vai ter o formato de um prisma, Um paralelepípedo, mas também que a gente pode chamar de prisma. Quais são as principais características dos prismas? Ele vai ter as bases iguais, E as áreas retangulares, as laterais. E aqui, nós temos exatamente isso. Nós temos 2,5 por 50, 2,5 por 25, E o normal, o fundo da piscina,
que é 25 por 50. Certo? Professor, e como que eu calculo o volume de um prisma? Né? De um prisma. Como que eu calculo o volume de um prisma? Aí eu tenho que lembrar que a forma ela é a seguinte: volume do prisma é a área da base vezes a altura, certo? Nesse caso, vamos utilizar como base o fundo da piscina. Beleza? Então, vai ser exatamente quanto? A área da base é um retângulo. 25 vezes 50 vezes a altura, 2,5. Tudo bem? E aí, é só fazer essa continha. 25 vezes 50. Então, vamos lá fazer essa conta. 25 vezes 50. Como já tem um zero aqui, eu já deixo ele sobrando, vou fazer só o 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12. Só que agora falta multiplicar isso por quem? Pela altura, que é 2,5. Multiplicando pela altura, nós vamos ter o seguinte: 5 vezes 0 é 0. Multiplica como se não houvesse a vírgula, né? 5 vezes 5, 25, sobe 2. 2 vezes 5 dá 10, com 2, 12, sobe 1. 1 vezes 5, 5, com 1, 6. 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1, 5. E 2 vezes 1, 2. E agora é só somar. Vai ficar 0, 5, 2, 11, vai 1, 3. Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? Uma. Então, porque só tem uma aqui, ó. 5, certo? Então, o volume dessa piscina vai ser de 3.125 metros cúbicos. Tudo bem? Então, essa é a nossa ideia. Toda vez que eu quero calcular o volume do prisma, eu posso usar isso. Mas também a gente pode usar essa forma aqui, ó. É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Nós temos que o comprimento é quanto? 50. A largura, 25. A profundidade média, 2,5. Então, fazendo essa conta, substituindo lá, o volume vai ser o produto desses valores, né? 50 vezes 25 vezes 2,5, que nós vamos obter exatamente 3.125 metros cúbicos. Tudo bem? Então, essa aqui é a quantidade de água que cabe dentro da piscina olímpica, né? Mais de 3.000 metros de água, 3.000 metros cúbicos, certo? Então, vamos ao nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele diz assim, ó: um aquário tem dimensões de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura e 0,8 metros de altura. Qual é o volume desse aquário? Então, novamente, nós vamos ter aqui, ó, um prisma, né? De bases retangulares. E eu quero determinar o volume, né? A quantidade de água que cabe dentro desse aquário. Ele já nos dá todas as medidas em metros. Ou seja, ele fala que é 2 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 0,8 de altura, de profundidade, certo? E aí eu preciso determinar o volume desse aquário, né? Como é que eu posso fazer essa questão, professor? Nós vamos fazer ela utilizando o volume do prisma. Como que eu calculo o volume do prisma? Só lembrar, volume do prisma é a base, a área da base, vezes a altura. Nesse caso, como a gente tem um prisma, né, um paralelepípedo, então, porque todas as faces são
retangulares, basta multiplicar o comprimento pela largura pela altura, correto? Então, substituindo esses valores, nós vamos ter 2 vezes 1,5 vezes 0,8. E aqui, ó, eu vou tomar o cuidado de multiplicar esses números com vírgula, certo? Então, vamos começar multiplicando primeiro esses dois, ó. 2 vezes 1,5. Então, 1,5 vezes 2, o que acontece? Vai ser exatamente 2 vezes 5, 10. Multiplica como se não houvesse a vírgula e depois coloca lá no fim. 10, sobe 1. E 1 vezes 2 é 2 com 1, 3. Certo? Então, nós vamos ter aqui 3,0 ou simplesmente 3. Então, eu posso dizer que o volume vai ser 3 vezes 0,8. E agora eu vou multiplicar 3 vezes 0,8. Vou usar esse espaço bem aqui, ó. Então, 0,8 vezes 3, eu multiplico como se não tivesse a vírgula e depois eu conto só as casas decimais. 8 vezes 3, 24, sobe 2. Ok. 0 vezes 3 é 0, mais o 2 que subiu vai ficar 2. Quantas casas eu tenho? Quantas casas atrás da vírgula? 2. Ou 1 apenas. Então, vai ficar 2,4, nesse caso, metros cúbicos. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa aqui foi a nossa questão, né, do aquário. Eu tenho que tomar esse cuidado de sempre calcular o volume, observando qual é a figura da base. Beleza? Então, essa alternativa correta aqui é a nossa queridíssima letra C. E agora nós vamos aos cálculos mais organizadinhos, mais bonito. Então, para calcular o volume do aquário, podemos usar a fórmula do volume de um prisma retangular. Como é que eu calculo o volume de um prisma retangular? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tudo bem? Tranquilo até aí? E aí, nós temos os seguintes dados. O comprimento é 2 metros, a largura 1,5 m e a altura 0,8 metro. Certo? E agora, nós vamos substituir esses valores e fazer a multiplicação. 2,5 vezes 1,5 dá 3, vezes 0,8, nós vamos obter o volume de 2,4 metros cúbicos. Ou seja, dentro desse recipiente vai ter 2,4 metros cúbicos de água. Professor, e essa ideia do metro cúbico, a ideia do metro cúbico, gente, ela vem exatamente das unidades, ó. Tá vendo que cada unidade, cada lado, ela está na mesma unidade, nesse caso, metro? Então, quando eu multiplico metro vezes metros, aí eu vou ter que lembrar da propriedade de potência. Então, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes é a mesma coisa que ele ao cubo. Por isso que vem a ideia de metro cúbico. Tá bom? Uma coisa que eu também tenho que tomar cuidado. Eu só posso multiplicar assim, direto, se todas as medidas estiverem na mesma unidade. Por exemplo, se ele tivesse dado essa unidade aqui, ao invés de 0,8 metros, ele tivesse me dado essa unidade em centímetros, certo? Então, ele poderia ter dito 80 centímetros. E aí eu não ia poder fazer essa conta direto, porque provavelmente eu ia errar. Eu teria que botar todos na mesma unidade. E chegamos a mais um exemplo, que diz assim, ó. Uma caixa de papelão tem a forma de um prisma retangular com 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Qual é o volume interno da caixa? Então, nós vamos ter que tomar esse cuidado,
certo? E aí, ó, eu tenho que lembrar, como eu não sei qual é de fato essa caixa, mas eu posso imaginar como sendo uma caixa de tênis, né? Tênis, aquele tênis que você comprou no Natal. Então, ela pode ter esse formato aqui, ó. Novamente, nós vamos ter aqui, né, um prisma com os lados retangulares, né? Então, nós temos aqui um paralelepípedo, certo? Que nós temos 40 centímetros de comprimento. Opa, perdão. 40 centímetros de comprimento. 30 centímetros de largura. E 25 centímetros de altura. Certo? O legal dessa questão é que todas as unidades já estão, né, na mesma, todas as medidas já estão na mesma unidade. Todas elas estão em centímetros. Então, eu não preciso me preocupar, basta eu multiplicar esses valores, certo? Então, como que eu vou fazer? Lembrando que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, certo? A área da base vezes a altura. E como ele é um prisma retangular, né, de base retangular, então eu não preciso me preocupar com a base. Eu sei que vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Substituindo os valores, nós vamos ter que o volume vai ser exatamente quem? 40 vezes 30 vezes 25. Correto? E aqui, ó, nós vamos fazer essas contas, né? Então, vamos aproveitar para exercitar a multiplicação. Então, 40 vezes 30, a gente escreve assim, certo? Mas eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Qual é, professor? Quando eu tenho números terminando em 0, eu posso já colocar esse 0 sobrando aqui, ó, tipo 30. Porque eu sei que quando eu multiplicar o 0 por todos os valores, vai dar 0. Então, esse 0 já está aqui na casa das unidades. Beleza? E agora eu só faço a multiplicação dos outros, ó. 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 4, 12. Então, muito bem, esse produto aqui é igual a 1.200 vezes 25. E agora, professor? Agora eu vou fazer essa conta. 1.200 vezes 25. Então, ó, já pega a dica. Vê como a dica ela facilita muito o seu a sua velocidade na hora de resolver um problema. Por quê? Eu vou multiplicar exatamente 25 por 1.200, certo? Só que aqui, ó, a unidade da centena e da dezena é 0. Então, eu já deixo eles ali sobrando, porque eu sei que eu vou multiplicar e depois, quando somar, vai estar exatamente esses dois valores. Certo, professor? E agora? E agora é fazer a conta, né? 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Pula uma casa, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 2. E agora eu vou somar. Somando, nós vamos obter esses zeros aqui, 0. 5 mais 5, 10. Vai 1, 3. Então, nós vamos ter aqui 30.000 centímetros cúbicos, né? Então, o volume vai ser de 30.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, a resposta correta dessa questão é exatamente a nossa queridíssima letra B. Tudo bem? Então, eu não preciso me desesperar quando ver uma questão de prisma, porque eu tenho que, e se dá mais se pede o volume, eu tenho que só identificar qual é a figura da base, e aqui nós estamos trabalhando exatamente
figuras em que a base são formadas por retângulos, então, todos os exemplos são de prismas com bases retangulares, tá bom? E aí, eu multiplico essas 3 dimensões, comprimento, a largura e a altura. Só tenho que tomar cuidado com a unidade. Tudo bem? Entendido o raciocínio, vamos aqui ver bem bonitinho. Então, para calcular o volume interno da caixa, podemos usar a fórmula do volume de um prisma retangular, que é dado por o produto do comprimento pela largura pela altura, certo? E o que é que os dados nos diz? Os dados diz que o comprimento é 40 centímetros, a largura 30 centímetros e a altura 25 centímetros. E aí, professor? Só substituir os valores, né? Substituir e fazer as contas. 40 vezes 30 vezes 25, que nós obtemos exatamente 30 mil centímetros cúbicos. Tá bom? E a ideia do centímetro cúbico, novamente, é que nem eu falei no exemplo anterior. Quando eu multiplico as medidas, eu também estou implicitamente multiplicando essas unidades. Então, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, aí eu tenho que lembrar lá da propriedade de potência. Um número multiplicado por ele algumas vezes, então vai ser a base, que é centímetro cúbico. Tá bom? Geralmente, volume vai ser, geralmente não, sempre volume vai ser metro cúbico, centímetro cúbico, a unidade cubo. A não ser que ela esteja em litros, né? Que isso vai ser em um próximo momento. Vamos mais um exemplo só para ratificar essa ideia. Um livro tem a forma de um paralelepípedo reto com 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Qual é o volume desse livro? Então, quando eu penso em um livro, né, só olhar aí nas nossas mesas, nas nossas cadeiras, ele vai ter, de fato, o formato de um paralelepípedo, certo? Então, aqui o nosso livro, formato de um paralelepípedo, parece o livro do Senhor dos Anéis, né? Grande. Mas aqui temos o nosso livro. E o que é que ele diz? Ele tem 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. E aí, ele quer saber, né, qual é o volume desse livro. Né? Ainda bem que ele não deu a espessura da página e pediu para a gente calcular a espessura de cada página, senão a gente teria mais conta, né? Quantas páginas ia caber nesse livro. Porém, o que nós sabemos? Ele tem o formato de um paralelepípedo reto. Paralelepípedo reto também é como se é nomeado os prismas de bases retangulares, né? Então, prismas que têm bases retangulares, que nem os que a gente fez nessa aula, eles também podem ser chamados de paralelepípedo, tá bom? E aí, para calcular o volume do paralelepípedo, basta usar a ideia do volume do prisma. É a área da base vezes a altura. Nesse caso, só trabalhamos com prismas na forma de um paralelepípedo, então vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tudo bem? E agora nós vamos fazer aqui as substituições. Então, vai ficar... Quanto que é o comprimento? 20 centímetros. Quanto que é a largura? 15 centímetros. Quanto que é a altura? 5. E agora nós vamos fazer essas continhas, né? Então, 15 vezes 20, já deixa o zero sobrando aqui, perdão, deixa eu só ajeitar esse 2. Já deixa esse zero sobrando. Então, vamos ficar, ó. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 1 vezes 2, 2, com 1, 3.
Então, nós vamos ter aqui 300 vezes 5. E 300 vezes 5, essa é uma conta também bem fácil de se resolver, né? 300 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 3, 15. Então, nós vamos ter aqui 1.500 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume desse livro é exatamente 1.500 centímetros cúbicos. Que a alternativa correta é a nossa queridíssima letra A de amor. Tudo bem? Então, eu sempre gosto de ir fazendo aqui para vocês entenderem a linha de raciocínio, né? Qual é a ideia, o raciocínio para se efetuar as contas. E agora vamos ver bem explicadinho qual seria, né, a solução. Então, para calcular o volume do livro, podemos usar a fórmula do volume do paralelepípedo. Não esquece que o paralelepípedo também é um prisma, tá bom? Então, só que ele recebe esse nome porque ele tem uma característica que todas as duas bases, elas são retângulos, né? E para calcular esse volume, vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. O próprio problema já nos dá as alternativas, né? São os dados. São 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Agora, é só substituir os valores, né? Então, vai ficar 20 vezes 15 vezes 5, nós vamos obter exatamente 1.500 centímetros cúbicos, certo? Então, e a unidade, não pode esquecer que é como se fosse centímetro vezes centímetros vezes centímetros. E aí nós vamos ter centímetro cúbico. Alguém deve estar perguntando, professor, e se as unidades fossem diferentes, o que é que eu faço? Eu escolho em qual unidade eu vou trabalhar. Se, por exemplo, a largura e o comprimento estão em metros e a altura está em centímetro, ou eu transformo tudo para metro, ou eu transformo tudo para centímetros, certo? Então, vamos lá a mais um exemplo. Então, temos aqui, um prédio tem a forma de um paralelepípedo com 12 metros de comprimento, 8 metros de largura e 6 metros de altura. Qual é o volume total desse prédio? Então, como nós sabemos que é um paralelepípedo, vamos já só resolver. Então, para calcular o volume do prédio, eu vou pegar o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura. Então, as dimensões que foram dadas é 12 vezes 8 vezes 6. Então, fazendo aqui, 12 vezes 8 vezes 6, nós vamos obter 576, né? É só fazer a conta lá, 8 vezes 12 dá 16, vai 1, 6 com 9, certo? 8 com 9, e agora eu vou multiplicar 96 por 6. 6 vezes 6 dá 36, fica 6, sobe 3. 9 vezes 6, 54, com 3, 57. E aí, como todas as unidades estão em metros, então nós vamos ter aqui metro cúbico. Tudo bem? Então, a alternativa correta seria a nossa queridíssima letra A de amor. Perfeito? Então, é isso. Quando as unidades elas não estão na mesma unidade, né? Quando as medidas não estão na mesma unidade, eu vou ter que escolher uma dessas medidas, né? E deixar todas na mesma unidade. Se tiver em centímetro, eu transformo para metro, ou transformo tudo em metro, em centímetro, ou tudo em metro. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre o volume de um prisma, especificamente os paralelepípedos. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.